E vamos ver aqui o Henry Bugalho, aqui, a dentadura. O que a dentadura aprontou com ele? Dentadura? A dentadura, é. Não, é dentadura. Para começarmos, a gente vive num período de um grande negacionismo histórico. Você vê muitas pessoas, tanto jovens quanto adultos. Creatina Growth te ajuda a ganhar massa magra e aumenta a capacidade de seus músculos. Adultos que afirmam que a ditadura militar não foi tão rigorosa assim, eles inclusive chamam de ditadura branda, entre aspas. Em alguns casos dizem que nem houve ditadura. O próprio presidente eleito, agora Jair Bolsonaro, afirmou que o brasileiro não conhece ditadura, ou em outros casos afirmam que foi simplesmente um regime militar. Então a primeira pergunta é, houve de fato uma ditadura militar no Brasil? O que foi exatamente em 64 que levou os militares ao poder? De fato houve uma ditadura militar no Brasil. Dizer que não houve uma ditadura é negar a história, não só isso, é falsear. Cada um que fala o nome dele ficaria milionário. Ficaria... Esqueci de colocar isso no título, falando que ele tá tarado pela dentadura. Do Bolsonaro ainda. Vamos pegar aqui os outros idiotas aqui. Não é Bom idiota, dia a todos nossos amigos vamos pegar. Deixa eu ver se eu acho aqui mais algum idiota. Achei. Falar um pouco mais sobre a nossa garota prodígia, Tabata Amaral, que saiu de uma zona pobre de São Paulo, da Vila Missionária, através da educação, conseguiu estudar ciência política e astrofísica em Harvard e voltou para o Brasil, agora tem uma vida pelo menos digna, né? Você sabe, ele vai ficar xingando o Bolsonaro. Sobre a Tabata Amaral, ó, para você ver, ó, a Tabata Amaral, ela viveu em uma comunidade pobre e ela acreditou que o estudo ia tirar ela da comunidade pobre. Mas você ter a ideia de que você vai estudar e você vai conseguir alguma coisa, isso não explica o mundo e o sistema à sua volta. Às vezes a pessoa pode ser um gênio e não vai ter oportunidade nenhuma na vida. Fala, Igor. É o seguinte, os Estados Unidos ia invadir aqui, até o Paulo Filósofo lá falou que eu quero saber mais que ele. Então, os militares tomaram o poder, porque senão a gente ia ser morto pelos norte-americanos, os militares salvaram a gente. Mas, infelizmente, houve a consequência. Mas a consequência é o seguinte, ninguém explica qual era a ordem dos cabeças militares, e o policial é um ser humano. E o ser humano, ele não nasceu para confronto, ele não nasceu para guerra. O ser humano, ele, como fala, o ser humano é a coisa mais louca do mundo. Se o ser humano ele receber educação, receber isso, receber respeito, toda uma sociedade ela tem uma estrutura, ela tem um respeito, é perigoso alguns indivíduos da sociedade errarem, né? E eu não dá nem para exemplificar sociedade nenhuma. Israel teve a Bíblia, é uma tentativa de educar o povo hebreu perfeitamente. O povo hebreu foi pior do que os povos estrangeiros, que eram canibais, que eram pedófilos, que eram assassinos, que eram estupradores, que eram pervertidos, estupravam os filhos, né, e tal. Israel se tornou pior do que esses povos, que o papel deles era arruinar esses povos. Então, na ditadura, houve exceção, houve mortes, houve erros, porém, o que acontecia? O cara era mendigo, o cara era alcoólatra, xingava ou agredia um trabalhador, ou xingava ou ofendia um cidadão de bem. Eu chegava na polícia, ó, aquela pessoa fez isso. Os militares chegavam a dar uma surra no cara. Aí depois levava para a delegacia para dar explicação, né? E aí punha o morador de rua violento com o dono de casa. Aí o cara, não é igual hoje, o cara fala, eu vou matar você, seu morador, e tal, vou matar você, esse policial. O cara, às vezes o cara sumia. Às vezes o cara nunca mais aprontava, parava de beber, parava de ser morador de rua, arrumava emprego e seguia a vida. E sem falar também, é que eu não quero citar nomes aqui, tinham políticos no poder, que o Igor Sauer deve saber se eu falar aqui, que o Igor Sauer ele conhece bastante coisa, que esses políticos só fumavam maconha e ficavam assim, hoje nós assaltamos aquele banco, e aí os militares são tudo fascistas, e agora nós vamos fumar o cachimbo da paz, amanhã nós vamos roubar qual banco. E esses políticos que foram presos e torturados, eles eram monstros, eles eram assassinos. E eles têm um pai comunista. O Igor Sauer deve saber que não é bom falar o nome desses políticos aqui. Cadê? Pior que esses políticos gostam de mim, porque eu não entro aqui no discurso de ódio no meu canal, né? Então, houve realmente um caos. Houve um caos na entrada do poder militar para frente, né? Mas não estou falando do caos dos militares, foi um caos dos comunistas que se rebelaram contra o poder militar. É o seguinte, o que o poder militar queria? Ele queria paz, ordem, que todas as pessoas trabalhassem, e o único erro dos militares
foi que eles não pagaram a dívida externa, mas eles colocaram a ordem na casa aqui do Brasil aqui. Eles só não queriam que a pessoa fosse, como é que chama? Bagunceiro. Ficasse arrumando confusão, fosse alcoólatra, não trabalhasse, brigasse com as outras pessoas, ficasse ofendendo os militares, ofendendo a família. Não tinha greve, não tinha nada. Porque a nossa ditadura que a gente teve, né, que eles falam que era ditadura, só teve 500 mortos. Que ditadura é essa que só teve 500 mortos? Né? Então é complicado, né? A ditadura matou menos do que um dia no Brasil. Um dia no Brasil com os governos comunistas morrem, eu acho que 100 vezes mais, 1000 vezes mais. Eu acho que deve morrer o que no nosso país aqui? Deve morrer uma faixa de 500 milhões de pessoas por aquilo que o governo da esquerda não fez pela população brasileira e por aquilo que o governo de esquerda proíbe a polícia tomar ação contra o cara andar bêbado, andar drogado no carro, permite que o cara, como fala, mate o outro, permite um monte de coisa. Porque a polícia, ela conhece tudo o que acontece no país. Eles não podem tomar nenhuma ação porque o Estado proíbe. Qualquer coisa é tortura, qualquer coisa é discurso de ódio, isso, aquilo. E também o policial hoje não tem mais treinamento. Existe uma degradação total dos militares. Os policiais não podem prender, não podem matar, não podem fazer nada. Se não é discurso de ódio. Então, falou aí pra vocês aqui. E vamos ver aqui o Samuel Borelli xingar. Vamos lá. A Tabata conseguiu ir atrás, através também de investimentos de professores. Enfim, ela fez uma atuação brilhante, cara. Ela fez uma atuação perfeita e destruiu o político do Bolsonaro. Essa não foi uma crítica, destruiu, cara. Tem que ser Destruiu o Bolsonaro. Destruiu. Esses caras aí gostariam que voltasse a época militar para quebrar a cara Meu desses Deus. caras. Não fala essas coisas. Por que não? Eu Meu gosto Deus. de militar. Eu gostei do governo militar. Não, mas eles vão falar que você é loira de olho azul, nazista da extrema direita cristã. Eu sou descendente do Hitler. Tá vendo?